Bem, a nossa conversa de hoje, ela parece um pouco no seu título, um pouco agressivo, né? Construção ou destruição, de que lado você está? Naturalmente, todos nós aqui vamos dizer imediatamente, não, eu não estou do lado da destruição, imagina? Se eu estou aqui num espaço como esse, discutindo o que nós vamos discutir, obviamente eu estou do lado da construção. Mas eu tenho uma surpresa para vocês, nós vamos ver que nós não conseguimos escapar de participarmos do processo de destruição. E que a gente pode chamar esse processo de vários nomes, né? Nos escritos barrais, e eu pego isso como um exemplo, a gente pode pegar isso em vários outras denominações, outras escrituras, né? Mas os escritos barrais dizem que o surgir e o cair, a integração e a desintegração, a ordem e o caos, eles são processos que andam juntos. E isso, se você for pegar, por exemplo, no budismo, né, a questão do yin, do yang, o símbolo do Tao, no taoísmo, tudo isso nos mostra que duas coisas sempre andam juntas, né? Esses polos andam juntos. Agora, é muito chato a gente ouvir dizer que eu participo do processo de destruição, né? Se vocês pegarem, por exemplo, um ovo, né? Perguntem a Clara ou a Gema, se elas pudessem responder, se elas participam do processo de construção ou de destruição. A Clara e a Gema vão dizer só construção, porque eu, ovo composto de clara e gema, quando eu sou galado, depois de 21 dias eu me transformo num novo ser. Não participei em nenhum processo de destruição. Mas eu vou dizer sim, você, Clara e Gema, a partir de estarem galados, no 10º dia, se eu quebro o ovo, vocês têm um aspecto horroroso, fétido, cinza, nojento, incomível. Um dos né? piores cheiros que pode existir. O pior cheiro que pode existir é ovo que está galado e que está no seu processo. Então há um processo de destruição de alguma coisa e de construção de outra coisa. E esses processos vêm juntos. Para mim, o ovo é o melhor exemplo. Existe uma reviravolta que acontece naquela constituição tão perfeita como alimento, né? O ovo é um alimento rico em proteínas, carboidratos, e não sou nutricionista para dizer, mas enfim, tem tudo que você precisa para uma alimentação. Enquanto, de novo, os veganos que me perdoem, o exemplo não vale, então, nessa extensão vegana, né? Mas é só para dar um exemplo de que é um alimento completo, né? Então, o que acontece se eu digo que Clara e Gema participam do processo de destruição, mas também do processo de construção? De outro lado, a lógica nos diz que toda vez que eu quero construir um novo prédio, uma nova casa, eu não posso construí-la sobre os alicerces antigos, né? Você tem um terreno que tem uma casa velha, ela está caindo aos pedaços. Você quer construir um prédio novo, nem vou dizer um prédio de 20 andares de nada, você quer construir uma casa. Não adianta você usar os alicerces antigos. Esses alicerces antigos têm que desaparecer. Alguns trabalham no processo de destruição, do caos, da desconstrução ou da desintegração de uma forma muito mais ativa. Outros muito mais ativa na construção, né? A demolidora, ela não constrói nada. Esse ambiente vem, passa a máquina, zera, limpa, arranca e cria as condições de tirar toda a fundação anterior e fala, bom, agora está pronto para o prédio, né?
Nesse escrito que eu estava mencionando, dos escritos Baha'is, ele segue dizendo que as reações contínuas e recíprocas desse processo, né, são apenas aspectos de um plano maior. Existe um plano divino, se quisermos colocar assim, um plano maior onde essa dinâmica ela tem uma razão de ser, né? E qual é a razão de ser dessa dinâmica? É abrir terreno para que uma nova forma de ser apareça, né? E também limpar o terreno para que essa nova forma de ser se estabeleça. Então, se vocês olharem historicamente, nós vivemos o tempo todo processos de integração e desintegração. Não foi diferente na época em que Moisés apareceu, só para pegar um pouco da linha abraâmica da história registrada, né? Porque história também é uma coisa que está muito ligada ao processo religioso. Nós temos vários registros históricos antigos porque as religiões assim descreviam, né, o que estava acontecendo. Mas existia um processo de destruição, de desintegração, de caos naquilo que era a história pré-mosaica, né? A mesma coisa com Cristo. O surgimento dele se faz quando existe um caos também estabelecido naquilo que era conhecido como mundo, né? A era islâmica com o profeta Muhammad, mesma coisa, né? E hoje nós vivemos um outro tipo de caos, só que um caos global. Nós estamos vivendo um momento de destruição, de desintegração, né? E o que eu quero afirmar é que, ao mesmo tempo que a desintegração está acontecendo, há um movimento de construção, né? Quando eu digo que nós estamos todos envolvidos nesse processo de forma igual, né? E isso não é nenhum demérito, porque nós fazemos parte desse mundo. Ninguém está isento das influências dessa realidade que nos cerca. Quando é que nós estamos participando, por exemplo, do processo de desintegração? Quando nós colocamos o nosso consumismo em ação. Eu estou participando desse processo, porque toda vez que eu compro algo que eu poderia muito bem dizer, posso dispensar, esse algo que eu compro porque eu quero consumir e porque eu acho que eu tenho os meus direitos, né? E que eu faço de forma impensada, porque essa forma impensada, ela é fruto do processo de desintegração, ela impõe a mim uma urgência, uma necessidade de consumir. Aí eu preciso trocar de sapato. Esse meu sapato está muito velho, né? Uma coisa que desapareceu hoje, me mostrem onde é que vocês encontram, mas antes de começarmos aqui, eu estava conversando com o Roberto sobre sermos cariocas e dois Robertos, né? Apesar de que muita gente está vendo a gravação agora, falando, não, mas ele chama Irade. Mas eu tenho o Roberto também no meu nome, dois cariocas. Pelo menos da onde eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, na Zona Sul, você via um sapateiro quase que a cada quarteirão. Onde foram parar os sapateiros? Não precisa mais de sapateiro? O solado é de borracha? O solado não é mais de couro? Não fura mais, deve ser um couro ótimo, cromo alemão. Eu me lembro até dessa expressão, você falou que é um sapato de cromo alemão. Assim, cromo alemão deve ser um negócio maravilhoso, né? O que nós fazemos com os sapatos hoje em dia? Antigamente, você recuperava o sapato. Você não recupera mais nada, você simplesmente joga fora e compra outro. Simples como isso. E quando você joga fora, às vezes você até fala assim, eu moro no prédio, fico com vergonha de entregar isso para o faxineiro ou o porteiro, vou deixar na lixeira para ver se alguém quer. Ninguém vai querer, isso vai para onde? Vai para o aterro sanitário.
Você não está contribuindo com o processo de desintegração? Você está poluindo? Nós fazemos parte disso. A COP 28, que aconteceu agora, e eu tive a oportunidade de participar lá em Dubai, o que está se discutindo? Sobre a meta 1,5 graus. A temperatura do planeta não pode aumentar mais do que 1,5 graus, senão vai ser um horror. E já está aumentando, já está passando de 1,5, o Brasil defende 1,5, outros países defendem 2 graus de aumento de temperatura média com relação à temperatura da era pré-industrial. E o planeta andando rápido para isso. Bom, quantos de nós viemos para esse encontro hoje de carro? Fico até com vergonha de dizer, quer dizer, moramos em Brasília, viemos a pé, olha, tá vendo? Eu ia a pé, mas eu vim de carro, ela veio de carro, Uber ou o que quer que seja, né? Veio de carro. Uma pessoa em um carro, e quanto a gente contribuiu para o aumento da temperatura média e tal. Nós estamos participando do processo de desintegração. Só que eu posso participar do processo de desintegração de formas diferentes. Pior do que aumentar a temperatura, etc., é se eu participo do processo de desintegração participando de grupamentos humanos, comunitários, associações que promovam o desentendimento. Isso tem as pencas. Tem as pencas. E eu não vou querer aqui entrar em detalhes, cada um que me ouve aqui faça a sua avaliação, né? Mas participar de associações que promovem a cisão é um elemento de contribuição para o processo de desintegração esplêndido, porque você vai acelerar mais ainda o desentendimento entre as pessoas, né? Então, toda vez que eu cedo, por exemplo, às forças do egoísmo, eu estou contribuindo para o processo de desintegração de uma forma inacreditável, pior do que o aumento de 1,5 graus Celsius. Porque aí eu estou alterando a relação dessa matriz de seres humanos que é esse planeta, onde essa vibração minha egoísta, ela derruba uma série de outras relações que poderiam ser construtivas e elas se tornam destrutivas, né? Não vou colaborar com essa pessoa. Não vou querer trabalhar para que ela seja bem-sucedida, porque eu não gosto dela, ou a tenho como minha inimiga, minha oponente. Isso não é nenhuma surpresa o que eu estou dizendo. Isso faz parte do dia a dia de bilhões de pessoas nesse planeta. Mas então a gente tem também as forças construtivas, de integração, as forças de surgir e não de cair, né? As forças da harmonia e não do caos. Então, toda vez que eu sirvo alguém, eu estou apostando na força de integração. Mas eu também andei de carro, eu também fui consumista. Essa equação, ela acaba não sendo igual. Porque o que está se demandando hoje da humanidade é que a humanidade se conscientize da importância de focar nas forças de integração e minimizar a força de desintegração, porque a desintegração, ela, lamento dizer isso, é o meu entendimento, já passou do ponto do não retorno. O desintegrar já passou do ponto do não retorno. O ponto do não retorno é quando eu digo, não adianta tentar mais segurar a temperatura em 1,5 grau, porque ela vai continuar subindo agora sozinha. Quer você pare ou você não pare, ela vai começar a subir. O ponto de não retorno é quando você estabeleceu instituições sociais, econômicas, políticas que não conduzem ao processo de integração. Então, elas já estão envolvidas num processo de não retorno. Elas vão levar necessariamente
a queda dos sistemas. O sistema econômico é um deles. O sistema econômico já está no ponto de não retorno. Não há como você querer salvar o sistema econômico, porque ele está baseado em premissas equivocadas. E essas premissas equivocadas, que vêm da época do Bretton Woods, depois da Segunda Guerra, etc., etc., isso tudo já está no ponto de não retorno. Você não consegue consertar a economia mundial mais. Você não consegue consertar a economia mundial mais porque o egoísmo, o nacionalismo, a autocentralidade, ela ganhou tanto espaço que hoje nós temos um problema em termos uma moeda mundial atrelada à economia de um único país. E não adianta a Europa dizer que eu vou fazer com que o euro seja uma moeda internacional para câmbio comercial, não rola, o dólar ganha, a China vem dizer que vai fazer a moeda dela, não rola. E assim que a economia americana for para o espaço, a economia mundial vai para o espaço, que ela está intimamente atrelada a uma economia de um único país. A produção mundial de alimentos já está no ponto de não retorno. A destruição que nós promovemos aqui no Brasil, acabando com as pequenas propriedades, e por mais que a gente se esforce em fazer agricultura familiar, e por mais que a gente se esforce em apoiar a iniciativa do pequeno, o grande já conseguiu criar um sistema que não tem mais retorno. Por quê? Toda a criação, por exemplo, de proteína no Brasil, proteína animal, né? Porque nós estamos também baseados numa economia de alimentação baseada na proteína animal, ela precisa da grande propriedade. Ela precisa desses latifúndios, dessas plantações extensivas de monocultura. Porque se não houver monocultura, esqueçam comer frango. Ninguém mais vai comer frango, porque o frango não é fruto de uma produção familiar, né? Vocês quiserem ter o dissabor de caminhar de manhã, como eu moro no Lago Norte, caminhar na pista do Lago Norte, quando vem o trânsito do Varjão em direção ao Lago Norte, algum lugar lá tem uma grande granja de frangos, que todo dia passa um caminhão fedorento com milhares de frangos embolados nesse caminhão, com caixas e caixas e caixas, levando para um matadouro que eu não sei onde é que é, né? Você não cria mais milhares de frangos sem você trabalhar de uma forma muito pesada com antibióticos. Eu mesmo tive uma fase da minha vida de fazendeiro, na época que eu morava no Triângulo Mineiro, num dos 3 Bs, não vou revelar aqui qual era o terceiro B que eu morei, mas você está no Triângulo Mineiro, década de 80, tem que ter fazenda. Eu era professor universitário, pior ainda, todo professor da Federal de Uberlândia tinha um pedacinho de chão. Então eu também comprei um pedacinho de chão, eu com meus cunhados começamos e fizemos uma granja de frangos acaipirados. Morria tudo. Porque se você não der antibiótico, você não consegue mais botar aquele frango para ser acaipirado, coisa nenhuma. E se você não der ração e tal. Então, o sistema se tornou tão cruel que até a tentativa de você... E eu digo isso com toda clareza. Quando vocês comprarem frango caipira, desconfiem 10 vezes. Na cidade. No campo, eu confio que é caipira. Na cidade, eu não acredito mais em nada. Porque tudo é possível. Mas depende tudo desses pontos de não retorno. Então, nós estamos em pontos de não retorno na economia, na agricultura, na alimentação. Nós estamos em ponto de não retorno da indústria. A indústria mundial, ela depende agora de tamanha forma da indústria de semicondutores, com os chips e tudo isso, etc., que
Nada mais funciona sem isso. E esses são pontos de tecnologia que se diz, uau, que legal, né? Que maravilha isso ter acontecido. Mas eu estou num ponto de não retorno. Enfim, eu preciso criar hábitos e eu preciso colocar em prática valores que possam se contrapor a esses pontos de não retorno. Mas se contrapor como? Porque se eu digo que são pontos de não retorno, então a destruição é inevitável, né? Digamos que ela seja inevitável, mas certamente ela não vai ser tão, digamos, poderosa ao ponto de exterminar o projeto humano nesse planeta. Mas nós vamos ver muita coisa ainda pela frente. Mas quando nós chegarmos à conclusão que essa economia, que essa forma de fazer a política P maiúsculo, né, de buscar o bem comum, etc., se eu ver que todos os sistemas sociais, eles precisam perceber de uma outra forma e não serem sistemas exclusivistas que fortalecem as elites e sempre colocam a periferia cada vez mais longe do centro, né? Vai chegar uma hora que a gente vai dizer, então isso não funciona. Porque o sofrimento vai ser tamanho que você vai precisar usar, então, alguma coisa diferente, né? Quando você passa, por exemplo, em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília mesmo, e você vê a favelização que a gente vê nos entornos, como você resolve isso? Nós estamos também com pontos de não retorno de favelização, de transformação cruel de pessoas em aglomerados humanos que são criminosos. Mas as pessoas têm que sobreviver de alguma forma e vivem nesses lugares. Agora, essa favelização, ela está na Argentina, está no Chile, está no Paraguai, está no Uruguai, está na Colômbia, na Venezuela, está na África, o continente inteiro, está na Ásia. Vão para a Indochina ver o que acontece, vão para tantos outros países, né? É absurdo. Como você resolve isso? Então, o processo de destruição vai corroer as bases da sociedade humana a tal ponto que vai cair. Alguma hora vai cair. Mas quando cair, somos nós que estamos aqui nesse encontro que vamos dizer, peraí, eu tenho a solução para não repetirmos os pontos de não retorno. Então, a primeira ação, digamos, de valor humano, de valor espiritual, como vocês queiram chamar, que podemos colocar em ação é o serviço. Nós estamos aqui nesse planeta como seres humanos para servirmos uns aos outros, umas às outras. Qual o meu papel em servir que eu posso desempenhar? E nós precisamos começar a treinar aqui agora, né? Então, muita gente está aqui nessa sala, né? Começando pelo meu xará Roberto e Salete, estão envolvidas em processos de colocar valores humanos e mostrar como pontos de não retorno podem ser revertidos no presente. Não sei, tomara, não quero ser negativo, mas no futuro certamente. Então, quando você levantava, Roberto, antes da gente começar, que a preocupação é como é que eu trago a juventude para isso, esse é o nosso maior desafio. Como é que eu trago crianças e jovens para pensar em pontos de não retorno através de valores que revertam esse processo. E que essas crianças e esses jovens, daqui a 40, 50 anos, sejam as pessoas que vão presenciar, talvez, o momento do 10º dia do ovo galado e dizerem, calma, isso não vai terminar assim. Isso é um processo e esse processo vai nos levar ao momento aonde um novo ser vai aparecer. Então, a segunda coisa que vem com o serviço é a certeza de que o meu ato de serviço hoje é capaz de transformar o destino da humanidade num futuro não tão longínquo.
Eu digo não tão longínquo porque 50, 60, 100 anos não são nada face à trajetória humana. Isso vai levar mais 50, 60 anos, mas eu tenho que começar hoje. Porque eu preciso que hoje crianças e pré-jovens, né, aqueles que estão na sua pré-adolescência ou pré-juventude, aprendam a fazer isso para que possam, daqui a 50 anos, ensinarem a outros. E esses ensinarem a outros. E a gente começar a aumentar essa rede de pessoas. Porque nós não podemos somente confiarmos que o nosso bom pensamento fará mudar as coisas. Porque participar do processo de integração exige sim determinação, exige sim confiança, mas exige também números. E esses números são necessários. É importante aumentar esses números. Mas aumentar esses números aonde? Em quem, como o dinossauro vai desaparecer, porque nós agora aqui acima dos 60 já somos dinossáuricos, né? É a turma dos 7, 6, 5 anos. São os meus netos agora que têm que começar a fazer esse trabalho. Mas como é que eu ensino isso para eles? Eu preciso ensinar valores humanos. Eu preciso ensinar esses valores espirituais. Eu uso muito valores humanos, valores espirituais como sinônimos, né? Porque às vezes as pessoas acham, valores espirituais, está falando de religião, não quero falar de religião. Pô, tá bom, então fala de valores humanos. Se eu falar em cooperação, serviço, se eu falar em humildade, se eu falar em radiância de ser, sempre ter um sorriso, sempre ter um olhar positivo, não se entregar facilmente, né? São valores espirituais, humanos, como queiram, né? Se eu falo que, ok, eu tenho que servir, se eu digo, ok, eu tenho um horizonte para esse serviço, o próximo passo é eu acompanhar as pessoas nesse ato de servir. Nós precisamos pegar a mão das pessoas, literalmente. Pegarmos a mão e dizer, vem cá, como eu posso te ajudar a você servir? O que você gostaria de fazer? O que falta para você? Eu já falei disso numa outra fala e eu gostei de ter falado isso, então eu quero ficar repetindo essa história agora. Acompanhar é fundamental, porque não adianta eu ser um líder no sentido somente da minha expressão falada. Vamos lá, levantem-se. Eu fico sentado. Vamos lá, levantem-se. Eu levantei e eu pego a mão do Roberto e digo, Roberto, como é que eu posso te ajudar? O que tem para fazer que você precise? E também aí o Roberto pergunta para a Git pergunta para o Ray pergunta para mim e fecha o ciclo. Cada um ajuda o outro a servir. E acompanhar significa eu não só estou te estimulando a levantar para o serviço, eu estou dizendo que eu quero estar do teu lado, eu quero fazer junto com você. Porque uma hora eu estou junto contigo e faço com você, mas outra hora alguém está comigo e faz comigo. E isso cria uma rede. Então eu preciso, de um lado, estimular as crianças e os adolescentes e os jovens, de outro lado, os mais experientes, coloquemos assim, ou os adultos, ou os candidatos e candidatas a dinossauros que vão sucumbir em breve, nós vamos virar não petróleo, mas vamos virar fonte de inspiração para a geração anterior, né? E é isso que também a gente pode deixar como legado, né? Eu posso deixar um legado maravilhoso que eu sou fonte de inspiração para quem vem atrás de mim, eu vou desaparecer. Uma hora eu não tenho mais força, uma hora eu não tenho mais capacidade, enfim. E outra hora eu também não estou mais presente aqui nesse mundo, né? Mas eu deixo esse legado para que as pessoas venham. Então, o legado, que é a última parte, só acontece quando eu sou um exemplo vivo, daquilo que eu advogo. Então, o meu comportamento tem que ser um exemplo vivo daquilo que eu advogo. E o nosso grande desafio como seres humanos é que nós somos altamente incoerentes entre o falar e o ser, né? Então, ninguém aqui é santo, todo mundo aqui, ninguém precisa ficar levantando o dedo para dizer, tá bom, eu pequei, não sei aonde e tal, mas
A oração que a Salete fez na abertura, para mim foi muito marcante, porque se não houvesse auto-perdão, né, eu me perdoar, dizer, ok, eu sou humano, sou humana, piso na bola, erro, mas eu quero buscar não errar. Eu quero dar um salto para criar uma harmonia entre o meu falar e o meu fazer. Voltando aos escritos Bahá'í, já que mencionei eles no início, né? É muito interessante que os escritos Bahá'í ressaltam que se nós vivermos uma vida realmente de acordo com os valores espirituais, os valores humanos, o mundo se transforma. Ele não se transforma, os escritos Bahá'í não dizem sente em casa e fique fazendo oração para o mundo melhorar, porque se você ficar sentado em casa fazendo oração para o mundo melhorar, você não está dando o teu exemplo. Mas se você sai de casa e você é um exemplo vivo do que você advoga, então essa é muito mágico, mas existe uma conexão entre nós nessa matriz humana, planetária do globo terrestre, que faz com que as coisas comecem a mudar. Aí sim a oração tem um sentido, né? Aí ela pode realmente colaborar, né? Então eu termino essa parte introdutória, que levou já 31 minutos, era para levar só 20, mas para provocar agora que a gente possa trocar ideias e trazer cada um a sua compreensão sobre esse tema. Como é que eu participo das forças de construção e como é que eu percebo que as forças de a desintegração estão presentes e como é que eu minimizo a minha participação nessas forças e como é que eu não me torno meramente um julgador daquelas pessoas que estão à frente dessas forças, porque de certa forma, não querendo minimizar o seu papel, elas cumprem com o papel também. Elas acabam cumprindo com o papel. Então, deixa quem está destruindo destruir, mas não soma você na destruição. Seja você aquele que ajuda na construção, na integração, porque é necessário lá. É isso.